Oi, gente, meu nome é Silvia Niffenegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Episódio 12, uhul, vamos lá, bora com mais um episódio. A mancada de hoje é sobre a necessidade de autoafirmação de algumas pessoas, mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Gente, a mancada de hoje é dos outros, tá? Mas quem observou fui eu. Um amigo meu tinha um primo que sempre estava por perto, onde a gente ia, às vezes num restaurante, às vezes num barzinho, às vezes num churrasco. Ele vira e mexe e aparecia. Ele era um cara assim dos seus 50 anos e a gente na época tinha por volta de 30. Mas ele andava com a gente. Ele tinha uma autoestima que eu nunca vi nada igual. Gente, não é implicância minha. É sim. Mas é porque essas pessoas, elas entregam tudo mesmo. São elas que vão ser lembradas. As pessoas quietinhas vão passar batido. Não adianta, não tem repertório. Tem repertório para podcast, não tem repertório para ser um assunto. Então, assim, no fundo, eu amo esse tipo de pessoa. Mas, na ocasião, ele era o seguinte. Ele era tão sedutor na cabeça dele. Na verdade, ele não era nem um pouco. Mas na cabeça dele, ele era tão bonito que ele pedia a gente para trocar de lugar com ele no restaurante, porque tinha uma mulher na outra mesa, olhando para ele, ele estava com medo de apanhar do marido da mulher. Ele era esse tipo. A gente falava, ai, tá bom, vamos trocar, então, para você não apanhar. Numa outra ocasião, ele ia no bar e falava, gente, vocês não acreditam. A mulher beliscou minha bunda na hora que eu passei na mesa. Nossa, tá até doendo. E por aí ia. Ele também não era só o mais bonito, não. Ele misturava os nossos drinks e mandava a gente provar. E a gente falava que estava bom, ele falava, não falei? Eu sei harmonizar. E ele botava um segredinho no tira-gosto e falava que ficou muito melhor. Era o cara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você sabe que eu implico, né? O ranço vai crescendo. Mas se eu tô falando dele aqui agora, é porque ele fez história, né? Beleza. Um dia, nós fomos para um sítio. Nos convidaram para o sítio. Aquele esquema que eu nem gosto, né? Churrasco, drink, galerinha bacana. Um dia super gostoso, pessoas queridas. E o bonito tava lá. O cara tava lá. Ele tinha o tempero da carne, ele que dava os pulos mais exóticos na piscina, ele cortava as frutinhas das caipes e dava na boca de todo mundo, só contava vantagem e querendo aparecer, beleza. O pessoal sugeriu de jogar peteca. Os meninos fizeram um time e nós meninas não animamos a princípio não, fomos só torcer. Aí esse cara foi jogar. Vocês lembram de um short que usava assim, que era uma cor acesa, fluorescente, aquele amarelo fluorescente, usava muito. Ele estava com um short desse, sem camisa. Os meninos também, cada um de um jeito, jogou com a roupa que queria, mas o short dele era aceso, dava para ver da lua. Aí descemos as meninas lá e começamos a torcer e os meninos dando tudo de si, aquele solão de dar pena, torrando os meninos lá jogando e a gente batendo palma. E o ego do sujeito que eu estava falando dele agora foi crescendo, ego crescendo. E era cada performance e a gente já meio debochando, olhando uma para outra e tal. Beleza. Alguém deu uma tacada numa peteca que ela foi lá no fundo da quadra. Esse cara foi correndo de costas, sabe quando vai correndo de costas? É até chique isso, né? Para alcançar a peteca. E foi com o braço esticado e... tá! Não deu. Ele catou cavaco ao reverso. O quê? E caiu de bunda no chão. Gente, agora aqui, ri quem quiser, tá? Eu não vou rir. Não foi legal. Não é pra rir. Quem ri, reza. Depois, pra Deus perdoar. Porque isso não é legal. Mas ele caiu de bunda no chão. E no primeiro momento,
todo mundo riu, até os meninos. Até ver que ele realmente estava com dor e ele não ia levantar. Eita! Poxa, aí o clima pesou. A gente viu que ele estava realmente sentindo dor, ele abaixou a cabeça. E as pernas dele, do jeito que ele caiu, ele ficou com as pernas abertas, esticadas, sentado e olhando para o chão. Aí os caras chegaram e falaram, e aí, cara, consegue levantar? Ele Não, cara, eu machuquei. Aí os caras tentaram puxar ele com a mão, só que a perna dele não dobrava, não flexionava para ajudar a subir. A perna dele estava reto. E os meninos foram puxando ele e ele ficou reto assim, igual quando você dobra uma boneca com as perninhas assim e ela fica. Ele ficou em pé, porém com o tronco curvado para frente. E ele falou, Não consigo andar. E nós ficamos, né? Nossa, machucou mesmo. Os meninos falaram, olha, vamos te carregar. Eu nem dava nem para ouvir assim muito bem o que eles estavam falando. Alguém um cara lá colocou o ombro no abdômen dele, levantou ele e do jeito que ele estava ele ficou. A perna esticada, o tronco esticado, tipo boneca que você pega sentado e não estica as pernas dela. E o cara colocou ele no ombro e passou por nós meninas. E aquele cara passou machucado por nós. E quando ele passou, a gente viu que o short dele estava todo sujo de sangue. A gente ficou muito impressionado. Depois eu fiquei pensando se ele ia voltar a aparecer, né? Eu achava que não. Meses depois, ele apareceu num outro encontro, num barzinho, e foi inevitável, né, que a gente perguntasse o que foi, e ele falou que ele teve um problema de hemorroida, e quando ele caiu, ele machucou muito e sangrou e tal. Mas pensa um cara humilde, cadê bravata? Cadê alguém beliscando a bunda dele? Nunca mais. O cara é uma mancada que dá humildade para a pessoa. Ele mudou do vinho para a água. Nunca mais fez uma gracinha, foi frequentando cada vez menos a nossa turma, até que ele sumiu. Oi, pessoal. Como diz o velho ditado, não é? Quem nunca deu uma mancada, que atire a primeira pedra. Hoje eu vou contar uma mancada aqui, uma mancada minha daquelas boas, que pelo menos trouxe muitas risadas. Não foi só o constrangimento, trouxe muitas risadas. E isto é bom. Então, há uns anos atrás, a minha irmã mais velha e eu, nós decidimos fazer uma viagem para o sul do Brasil. E a gente queria ir de ônibus mesmo, nessas excursões, porque a gente queria ir descendo, vendo paisagem, essas coisas. Íamos correr o sul quase todo. Compramos, né, o pacote e fomos nós. Isso não vem muito ao caso, mas eu só estou contando da viagem porque aconteceu nessa viagem essa mancada. Então, nós estávamos em Gramado, fazendo o famoso City Tour. Eu já até conhecia um pouquinho de Gramado, mas a minha irmã não. A gente estava encantada com a cidade. E viajar em grupo é muito divertido, né? São várias pessoas que a gente conhece. Estava muito bom. Então, nesse City Tour em Gramado, nós paramos num restaurante italiano para almoçar. Tudo delicioso, gente. A animação da turma, a comida e aquele vinho delicioso, muita música. Foi muito bom. O restaurante, como esses restaurantes típicos italianos, ele era todo enfeitado, né? As mesas com xadrezinho, forro, vermelho e branco, laçarotes, essa coisa mesmo de restaurante italiano. E as cadeiras do restaurante, ela tinha um encosto com uma capa. Os encostos da cadeira tinham uma capa, xadrezinho, vermelho e branco, característico. E aí
no vai e vem, né? Aquela farra boa, todo mundo se divertindo muito. Eu acabei que tomei uma tacinha de vinho a mais. Nada muito excedente, mas foi aquelazinha a mais, que me deixou mais risonha, mais alegre, para dançar e tudo. Aí, gente, quando eu tomo vinho, aliás, qualquer bebida alcoólica, me dá um sono muito grande. Então, me dá uma vontade muito grande de dormir. Terminou o almoço, como era um grupo muito grande, enquanto as pessoas estavam lá pagando e acertando, eu fui na frente da minha irmã para o ônibus para tirar aquele cochilinho. Eu precisava deitar imediatamente e fui. Aí dei aquela cochilada lá na cadeira do ônibus recostada e eu não sei que tempo que eu fiquei cochilando lá não. Eu só sei que quando eu acordei e abri os olhos, eu vi que o ônibus estava no mesmo lugar. A minha irmã já estava dentro do ônibus. Eu virei para ela e falei mas a gente está aqui até agora. Ela falou, tá maior confusão lá fora, porque alguém pegou a capa da cadeira do restaurante. Eu falei, puxa vida, mas quem que vai querer uma capa de cadeira xadrezinho de um restaurante italiano? E eu fiquei aborrecida, porque eu queria muito sair dali. Eu queria sair dali para o hotel dormir ou passear mais, sei lá. Mas eu queria sair dali. E aqui é a confusão. E a coisa demorando um pouquinho. Aí, gente, eu fiquei bastante nervosa com a situação, mas eu ainda estava com muito sono. Eu encostei meu cotovelo assim na janela do ônibus, pus a mão na testa e abaixei a cabeça, segurei a cabeça com a mão, na tentativa de tirar mais um cochilo. Quando eu olho para baixo assim, gente... Ai, meu Deus do céu! Eu só vi um pedacinho de pano xadrezinho assim no meu joelho, por baixo do meu casaco. Porque lá estava frio, com vinho, eu acho que esquentou, né? Eu tirei o casaco. Eu só vi um pontinho de um pano xadrezinho assim no meu joelho. Aí eu olhei para minha irmã, mostrei para ela. Ela falou, pelo amor de Deus, você me mata de vergonha. Gente, que eu levantei meu paletó. A capa da cadeira do restaurante estava no meu colo. Acredita se quiser. Mas o que aconteceu lá? Eu bebi o vinho, senti calor, tirei o paletó e pus no encosto da cadeira, né? Quando eu fui sair, eu puxei, foi tudo. E eu fui a primeira a sair na frente. Ai, gente, que confusão que foi. E tinha mais ônibus lá, então a coisa foi demorada, sabe? Os garçons lá de fora, lá esperando achar a cama que estava no meu colo. Aí, gente, eu, assim, muito constrangida, mas, assim, ainda estava alegrinha com o vinho, né? Saí naquela risaiada, assim, lá para fora. Cheguei lá tentando explicar, o moço morrendo de rir. O moço não achou a menor graça, ele estava com um carão. Não achou a menor graça. Falei, moço, pelo amor de Deus, não foi intencional não, moça, é porque eu pus meu paletó e puxei a capa da cadeira. Gente, foi muito engraçado. E eu fiquei me perguntando, mas será possível que ninguém viu, gente? E se tivessem visto na hora, tinha evitado metade daquela confusão. Mas eu acho que ninguém viu, gente. Ou se viu, ficou com vergonha de me falar. Eu sei que eu dei uma bronca e a capa da cadeira estava no meu colo. Pode uma coisa dessa? Mas o bom é que depois foi só risadas e eu me lembro disso até hoje com muito bom humor. É isso aí, mais uma bancada minha. Então é isso, pessoal. Obrigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram, segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar, isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é, o segredo é ir ficando cada vez melhor com o passar dos vinhos. E é com essa que eu vou.